HBO's The Last of Us returns with a new season on Max. Every path has a price. 5 years after the events of the first season, Joel and Ellie are drawn into conflict with each other in a world even more dangerous than the one they left behind. CNN calls The Last of Us exquisite, fully realized, and worthy of the hype. The new season of the HBO original series, The Last of Us, premieres April 13th on Max. And listen to the official The Last of Us podcast wherever you get your podcasts. Business taxes. We're stressing about all the time and all the money you spent on your taxes. This is my bill? Now Business Taxes is a TurboTax small business expert who does your taxes for you and offers year-round advice at no additional cost, so you can keep more money in your business. Now this is taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com/business. Only available with TurboTax Live Full Service. Olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Todo mundo por lá, o cruzamento, Jamil. Túlio vai fazer! Gol! Essa do Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Bateu, Abreu! Bateu! Tá começando mais um BotaCast. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. Se for, qual o problema? Já viu rico namorar pobre? Botafoguenses de todo mundo, univos! Tá começando mais um BotaCast, o podcast da torcida do Botafogo. E dessa vez a gente vem tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, que é tudo que envolve esse início de ano do Botafogo. Seja seus planejamentos, sejam as notícias, como a mídia vem trazendo, não só essa que a gente chama de mídia profissional, né? Mas também a mídia alternativa, que... Vou meter uma polêmica aqui já, logo na introdução do programa, que é pra dar o tom do bagulho, né? Essas mídias que se dizem botafoguenses, mas tem, obviamente, né, o seu princípio de usar o Botafogo para fazer seu trampolim e alcançar os seus objetivos. O planejamento, falas de texto, 2 taças desperdiçadas, técnicos quase anunciados, mas que não tinha o currículo, não tinha o diploma. Muita coisa para falar hoje. Perdemos o tri da Taça Rio também. É verdade, o tri da Taça Rio. Então vou fazer o seguinte, dá teu oi aí já então, Rafa. Tudo bem, galera? Rafael falando. Vamos ver se esse ano vai começar em abril mesmo, né? Torcendo pra começar. Isso é verdade. Concorda, Joãozinho? É óbvio, meu irmão. O Textor, como um bom carioca honorário que ele se tornou nesses últimos anos, ele entrou nessa narrativa de que o ano só começa depois do carnaval. Então dá seu oi aí. Pra semana que vem. Oi, hein? Fala, galera. Eu não tô tão chateado, não. O Rafa tava mais desanimado que eu. Léo ficou naquele meio termo, né? Eu tô confiante ainda. Eu tô no... Acredite no processo, meu irmão. E agora acredite no Renato Paiva, porque nosso dentista, professor de geografia, sei lá, qualquer coisa que esse nome dele transpareça pra gente, vai dar certo uma hora. E de preferência depois do carnaval, tá, gente? Porque o ano só começa depois do carnaval. Certo, Sani? É isso, meu povo. Salve, galera, respeitem o mais tradicional. Quero abrir com uma frase que a gente vai explorar muito nesse episódio aqui, que é: restaurante que serve farofa não tem ventilador de teto. Não tem ventilador de teto, bom pra caralho. É isso. Vamos entender essa frase, vamos trabalhar ela dentro da gente, porque eu não tô feliz, não. Não tô feliz. Mas vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar aqui em grupo. Secar esses primeiros meses do Botafogo em 25. Terapia de grupo aqui. Muito pica. O Depp fazia, né? O setor visitante na época das amarguras, ele falava que o setor visitante, no final de uma derrota, né? Que ele ia fazer live, ele falava que era a terapia da rapaziada. Pô, mas então vamos começar pelo principal, né? Quantos dias? Deixa eu ver meu calendário aqui, ó.
2 meses e 8 dias sem técnico. Vou começar com o Sani. Sani, faltou planejamento, Sani? Essa pergunta é muito boa, né? Porque, vamos lá. A gente precisa responder primeiro. Somos nós aqui, cada um falando do seu cantinho no mundo, com certeza com a conta nem perto da conta bilionária que tem o nosso John Textor. E aí a gente se pergunta se faltou planejamento para um americano que é dono de um grupo também multibilionário, dono de multiclubes, com participação em Premier League, em vários campeonatos mundiais. De verdade, assim, a gente fica preocupado com o nosso time porque a gente ama, mas quando eu vejo a entrevista do empresário americano bilionário que está perdendo dinheiro com esse clube, né? Quando a gente começa a olhar para o ano de 25, as taças que o Botafogo não conquistou, não, assim, vamos ser francos, ele não competiu, né? Ele não competiu ainda em 2025. E ele não me parece preocupado, ele parece sempre planejando a partir de abril. Então, eu acho que tem muito um ponto que a gente pode discutir aqui, que é a cultura, né? O que a gente pode discutir enquanto cultura esportiva. Tem esse pensamento americano através de John Textor. E a cultura esportiva do futebol brasileiro, que discute gramado sintético, né? E os jogadores fazem aí um alinhamento e dão entrevistas no gramado para falar sobre o gramado sintético, em detrimento, né? Por conta do gramado natural. Enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente discutir aqui sobre faltar ou não faltar planejamento. Eu acho que o ponto principal, talvez a pergunta seja: faltou combinar com os russos? Faltou combinar com a torcida? Faltou alinhar essa expectativa? Porque talvez esse planejamento que o Textor tanto fale, que não vou perder a temporada por causa de um campeonato carioca ou por causa dessa taça de marketing, cara, faltou combinar com a expectativa da torcida, irmão. O clima tava lá em cima em dezembro, amigo. Eu tava grandão no meu grupo de amigos, tá ligado? Simples assim. Autoestima lá em cima, levando meu filho pra tudo quanto é evento. Cara, isso meio que desgastou um pouco a relação com a torcida. Um pouco não, muito, sabe? Então assim, eu acho que a pergunta talvez nem seja faltou planejamento, mas será que não faltou combinar com a gente antes? Enfim. O que vocês acham? Vou pedir pro Rafa dar continuidade. Eu acho que um pouquinho de cada. Eu acho que essa coisa de combinar com a torcida, sem dúvida, é importante. Eu acho que faltou essa transparência da parte dele, né, de se comunicar mesmo, de falar sobre os planos, alinhar a expectativa. Mas, por outro lado, tem algumas coisas que a gente vê que o Botafogo vinha construindo, né, com o passar dos anos de SAF. Construiu bastante coisa, terminou o ano passado, como o Russo falou, né, numa empolgação altíssima, com resultados maravilhosos. E aí, poxa, você pegar e ver um time jogando em fevereiro, um time praticamente igual, né, assim, ó, saíram os 2 principais jogadores do time, isso faz diferença, óbvio, mas você vê que não sobrou quase nada daquela bola que o time estava jogando. Parece que o time desaprendeu a jogar. E aí, poxa, o quão grave isso pode ser, né? Pensando até para a continuidade da temporada. Não teria sido mais interessante você ter um planejamento que fizesse essa transição do ano passado para esse ano de uma forma mais suave, tentando manter um pouco mais do que ficou do ano passado, porque senão a gente vai entrar nessa de que, poxa, será que todo ano a gente vai ter que reconstruir, joga o ano passado fora, tem os primeiros 3 meses do ano de resultados ruins, e aí começa a reconstruir o time a partir de março e abril? Não sei se precisa ser tanto assim, não sei se precisa ser tão radical essa demora de fechar com o técnico. Foi uma coisa que pesou muito. Eu acho que tem vários pontos aí. Vamos falar Vocês disso. estão muito comedidos, estão beirando um proselitismo aqui do Textor e do bilionário que salvou o Botafogo. Tem essa não, meu irmão. Se teve ou não planejamento, eu não sei, porque eu não estou nos bastidores, eu não peguei as reuniões, e eu até evitei algumas entrevistas que ele deu. Mas o planejamento que estava em andamento até a presente data foi uma merda. A verdade é essa. O que foi feito, se foi planejado ou não,
foi uma merda. E aí tinha que ter mesmo faixa lá no estádio, a torcida tem direito de ficar puta. Quem tá também confiando, e olha que eu tô confiando no projeto, eu só quis levantar essa polêmica aqui de falar que foi uma merda. Tô confiando, mas tô falando com boas palavras aqui, repetindo que foi uma cagada tremenda, gente. E assim, não preciso nem começar aqui a falar sobre essa cagada, mas o meu ponto é só esse. Foi feita a sequência de merda. Vamos Muito puxar um menos tópico aqui. Desculpa, Russa, fala aí. Não, só pra completar a fala do Joãozinho, porque assim, pra mim bate muito sobre a expectativa, amigo, porque quando você vê, né, o time que vem campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, ok, aquele jogo no Mundial ali também foi uma combinação que a Conmebol fez com a FIFA, que só ferrou a gente de data, mas um time que vem muito em alto. E aí você vê esse declínio esportivo, porque é isso, é um declínio esportivo que tá acontecendo com o time, com o elenco do Botafogo. E automaticamente você vem tem uma cobertura da imprensa meio que pauta, porque quando existe o vácuo na comunicação, como o Textor, né, como eu falei, não combinou com os russos, não combinou com a gente. Qualquer narrativa. Exatamente. E a que pega é isso. O Botafogo tá sem dono, que não tem direcionamento, os jogadores, né, alguns começaram a reproduzir essas falas também. Então, assim, e depois não adianta ficar jogando a culpa na galera da UOL, sabe? A UOL, a mídia paulista. Cara, ficou sem um posicionamento oficial. E aí, parece... Eu vou dar uma discordada aí, mas segue, eu vou dar meu parece que a imprensa é a única culpada. Não é, tá? A imprensa jogou e ela precisa vender, ela precisa de acesso, ela precisa de clique. Tá tudo bem, faz parte do negócio. Mas a gente sabe, cara, que quando falta uma narrativa, alguém vai colocar outra no lugar. É assim, a gente vive essa era das narrativas digitais. E faltou combinar com a gente, cara. Eu acho que o principal, né, como eu falei, né, não é que falta planejamento. É que faltou esse combinado, né? E aí eu vou trazer de novo a frase que eu trouxe na abertura sobre restaurante que serve farofa não tem ventilador de teto, sobre o patamar que a gente tá, meu amigo. Sabe? O patamar que eu tô não é mais discutir qual jogador eu vou vender, qual não vou vender. O patamar que eu tô é qual título que eu vou disputar a sério ou qual eu vou, sabe, vou entrar só pra manter ali o ritmo do elenco e tal. E tem 2 meses desse ano e esse patamar que o Botafogo se colocou, ele não é mais discutido. Ou vocês pensam diferente? Vocês pensam que com o elenco que a gente tem hoje, com esse treinador que foi escolhido, a gente tá num patamar de olhar pro campeonato nesse novo formato mundial de clubes. A gente vai disputar ali pau a pau com os principais times da Europa e tal. Eu tenho dúvidas. Em dezembro, eu não tinha. Entende como a falta da narrativa prejudica? A confiança, a relação com a torcida e tudo isso? Então, acho que pra mim tem sim um ponto de, cara, faltou planejamento? Pode ser. Mas pra mim faltou comunicação. Que jogou muito contra nesse processo. Mas muito mesmo. Sim, eu vou trazer alguns pontos aqui, tá? Aí pode ser que seja uma extrema boa vontade minha, e aí vocês me corrijam, por favor, pra gente poder debater isso. Eu entendo que vocês têm razão em muitos pontos aí, tá? Mas eu vou trazer outros. Eu acho que houve comunicação, tá? Eu acho que houve comunicação o tempo todo. A todo tempo o Textor estava reafirmando que essas taças de pré-temporada não faziam a mínima, não tinha a mínima importância. Ele falou isso inúmeras vezes, assim, não tem importância, não vale nada, não me interessa essa pré-temporada, o que me interessa é o Campeonato Brasileiro, é a Libertadores, é a Copa do Brasil, e isso repetidamente, ele falou isso repetidamente, assim, várias e várias vezes. Então, assim, eu entendo que comunicação houve. Tá. Mas aí eu quero voltar para um ponto principal, né? Tem um grande culpado de todo esse processo ruim que a gente tá passando. O nome dessa pessoa é Arthur Jorge, tá? Não é John Textor. O nome dessa pessoa que acabou com o planejamento do Botafogo se chama Arthur Jorge. Não tem outra pessoa. É um profissional que foi negociar seu passe enquanto estava jogando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e que tentou aliciar jogadores no avião de volta ao Brasil após um vexame contra o Pachuca no Mundial.
tá? Então, assim, não tem como você fazer um contrato de 2 anos com uma pessoa e aí ela ganha alguma coisa e chega lá no final e fala assim, eu ganhei. Então agora eu tenho que receber rios de dinheiro. E o que teria acontecido se ele tivesse perdido? Se ele não tivesse ganhado o Brasileiro e a Libertadores? O Texas ia fazer o quê? Ia reduzir o contrato dele? Ia terminar o contrato dele? Não ia. Ia continuar tudo igual, ia continuar o que estava ali no papel. Então quem quebrou isso foi ele. Quanto ao elenco, eu achei ok, porque assim, o Botafogo, o clube Botafogo, né? Ele é gigantesco, ele é a história do futebol brasileiro. Mas o Botafogo ele passa por um processo que todos os outros clubes que estão dentro de um jejum de títulos, eles passam, né? Que é ganhar um título e ter aquele sentimento de dever cumprido. Isso é muito ruim. Então o que ele fez? Renovou o elenco. Isso é fundamental. Aí o pessoal fala assim, mas aí o Botafogo tá largado. Porra, gente. Nenhum clube que tem um investimento de 500 milhões de reais está largado. Nenhum clube que recebe 4, 5 reforços está largado. Eu acho que o termo largado é mais pela falta de comando. Perspectiva. Aí eu concordo. Uma liderança ali dentro do dia a dia do clube, né? Se for isso, eu concordo. Até isso, quem é o diretor de futebol? Quem que estava à frente das decisões de esporte do Botafogo? Ninguém estava dando esse tipo de... Não tem uma pessoa, beleza, não tem um técnico? Beleza, não tem o técnico, mas a gente está falando de futebol, a gente está falando aqui de campo, bola, campeonato, jogador. Com quem que eu falo? E assim, a sensação que foi passada é que nem os jogadores sabiam com quem falar, entendeu? Isso com certeza. Com certeza. Aí, poxa, teve um período lá com o Leiria, né, que, assim... Criminoso da bola. Pois é, o cara conseguiu piorar o pouco que sobrou do time do ano passado, em termos de jogo ali, né? E vou falar uma coisa, só te interrompendo que você tocou no nome dele, Rafa. Pra mim a culpa, óbvio, Leiria tem culpa, mas é o que ele é. A culpa é de quem colocou ele lá, gente. Tem que entender. Não é dele, a culpa isso foi um planejamento. Isso foi uma atitude de planejamento que pra mim foi completamente equivocada. Por que trocou um interino por outro interino? Não sei, Léo. Não vou julgar, falar o Carioca. Eu acho equivocado. Pra você jogar com a molecada não ali, foram. Né? Mas não foram 2, 3 jogos. Não foi, mas a ideia era essa, né? Mas o problema não é o Carioca, não é o que... Não é ter perdido o Carioca, não é ter perdido as Copas. Não. O problema é o pouco ou quase nada que entregou. Assim, esse ano o Botafogo entregou alguma coisa de futebol só no jogo contra o Fluminense. Mas aí é o Fluminense, né? Tem muito critério, né? Time pequeno a gente bate mesmo, é isso aí. E aí, poxa, o resto dos jogos não entregou nada. Assim, o confronto contra o Flamengo, eu acho que é difícil medir também pelas condições do jogo ali, né? Era um jogo só e choveu pra caramba, e aí o campo ficou alagado. Então, as condições ali do jogo acho que complica um pouco para você avaliar. Mas, por exemplo, o confronto contra o Racing na Recopa. Nos 2 jogos, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Engenhão, o Botafogo em nenhum momento dominou o jogo, em nenhum momento dominou o confronto. Você olhava e uma coisa que me preocupou quando eu vi no primeiro jogo contra o Racing, porque assim, o time do Botafogo ano passado tava confiante, tava com aquela marra gostosa de ter, sabe? Tipo, eu entrei aqui para destruir você e eu vou fazer isso, eu vou destruir você. E era um time que não tinha medo de ninguém, era um time corajoso. E eu vendo o jogo contra o Racing na televisão, lá na Argentina, eu olhava os jogadores, estava todo mundo com uma cara meio de tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Putz, não tô seguro. Tava todo mundo com cara de meio cagado, sabe? Meio com medo isso de. Porque não tem técnico. Pois é, e assim, isso pra mim
é pior do que qualquer resultado, porque é você mexer com uma essência de um time que foi uma essência que foi construída por um grupo que tá lá, a maioria ainda. E demorou tantos anos pra você tirar essa nhaca e virar ali a chave pra ser campeão. Aí você tem que manter aquela chave de campeão, né? Eu entendo. Exatamente. Faltou Então, perspectiva. Gente, eu nunca vi no mundo tu chamar um técnico interino e substituir esse interino por outro interino. É muito bizarro. Isso daí foi receita do Botafogo de 2007, 2006. Eu acho que não. Eu acho que tem outra proposta aí. Eu acho que são movimentos. O movimento é esse. Indiscutível, o movimento é esse. É tirar um interino e colocar um interino. Mas assim, tirou-se eu não gosto de chamar do Leiria de técnico. Me desculpe, Leiria, com todo respeito, mas. Com todo respeito, É técnico de sub-20, ele é técnico de sub-20, gente. Nem de sub-20, porque na final ele tomou uma goleada ridícula, porque ele não sabe armar. Não, ali foi sub-23. Ali foi sub-23. Enfim. Calma lá, você tá misturando as coisas. Ele é sub-20, sub-23 e ele foi do profissional. Ele foi 3 técnicos diferentes no intervalo de 2 meses. E mesmo assim, ele não aprendeu a treinar um time. Mas beleza. Mas é verdade, porra. Tanta experiência, o cara não aprendeu a treinar um time. Mas beleza, tirou. Não revela nem técnico, né? É foda, né? Meu irmão, mas também pudera. Se você pega o Russani, fala pra ele fazer um planejamento. Depois tu pede, pô, Russani, será que tu agora não consegue criar uma landing page? E ainda pede pro Russani, porra, cuidar de um atendimento de uma conta no intervalo de 1 mês e meio. Tu acha que o Russani, por mais maravilhoso e incrível que seja, vai tirar onda e fazer as 3 paradas? Não dá. Mas o Leiria não é maravilhoso, né? O Leiria não é maravilhoso. Mas aí só pra concluir esse raciocínio. Então ele... Por que eu não acho que tem o mesmo peso de movimento, né? Porque tira um técnico interino, que vem da base, pra segurar o time ali, pra ter alguém na beira de campo, e trazem um profissional que vai fazer parte da comissão... como é que é? Comissão fixa, né? Fixa. Isso, eu tava tentando achar a palavra. Da comissão fixa de técnicos do Botafogo. Então, assim... Mas que é igualmente inexperiente, Léo. Hã? É igualmente inexperiente, Léo. Não tô falando que o Caçapa é... Cara, teve um amigo meu que falou uma coisa muito interessante, né? O Caçapa, ele é ótimo em dar continuidade, né? Ele pegou um time ganhando e deu continuidade ganhando, e ele pegou um time perdendo e deu continuidade ao time perdendo. Então, assim, o Caçapa também é fraco. É fraco, assim. Mas tudo isso vem desse movimento de perder um técnico que tinha contrato. Aí, beleza. Aí tenta o primeiro. Não deu. Essas coisas acontecem. O que eu acho que aí a gente, né, mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto e trabalhar um pouquinho mais, é a resposta dada, tá, ao tempo que a gente ficou sem técnico. Eu acho que a grande questão que me incomoda é essa. Ele apostou, ele comunicou o tempo todo que as taças de início do ano não valiam nada. Ele comunicou o tempo todo que a temporada começava em abril. Ele comunicou o tempo todo que ele ia demorar o tempo que fosse para conseguir um técnico. E aí vem até uma questão que o Rafa falou, né? Porra, mas e aí? Será que vale a pena fazer um planejamento todo correndo para chegar no meio do ano e ver que as coisas não estão dando certo? Então, assim, esse planejamento em 2023 mostrou resultado, em 2022 mostrou resultado, em 2023 mostrou resultado, 2024 deu no que deu, e 2025, por conta da saída, teve que ser recomeçado. E aí a gente vai ver se vai dar resultado também, entendeu? Então, eu acho que nem tudo é a mesma coisa, sabe? Assim, igual na época do Desamadores. Cara, eu acho que não. Acho que tem um planejamento que pode dar errado, pode dar certo, mas eu não acho que seja a mesma coisa, não. Se eu tô falando besteira... Mas uma coisa é certa, que vai acontecer novamente, só muda o endereço. Se um técnico gringo que tá aqui, português, que quer que seja, for bem, vai vir proposta, ele vai aceitar e vai sair. A gente vai ter que conviver com isso, gente.
É Não, assim que eu funciona. acho que sim, todo clube passa por isso, assim. Não teve um clube que tenha ganhado o que ganhou, igual o Botafogo, né? Porque só 3 clubes, beleza, que fizeram isso, mas outros clubes por muito menos, que faz uma campanha de terceiro, quarto lugar, chama a atenção de todo mundo e perde técnico, perde jogador, perde não sei o que, perde não sei o que lá. Eu acho que com a gente, o Botafogo, gente, o Botafogo ainda não está pronto. O Botafogo ainda está se reconstruindo. O Botafogo Mas está no seu deixa eu quarto ano de aproveitar essa SAF. frase do Léo. Deixa eu aproveitar essa frase do Léo para trazer um ponto que eu acho que a gente precisa ter como ponto de partida, assim, um ponto zero da coisa, assim. Porque ele trouxe até o exemplo, times que não conseguiram ou que conquistaram títulos com técnico estrangeiro também perderam. A gente tem o caso do Abel Ferreira, né? Que não é uma SAF, é uma Mas organização. ele é um Palmeiras, atípico, ele é né? todo atípico. Não, pois O é, caso porque ele dele. não tem mercado de Europa, né? É um outro caso ali que também tem que ser analisado. Mas vamos partir de uma Perfeito, premissa Sani. aqui, 1.0, que é o Botafogo, a SAF Botafogo tem um dono. Esse dono não precisa se reeleger ano que vem. E nem no outro ano. E nem no outro ano. Ele é dono. Então, assim, o que ele fez em 22, em 23, em 24, não der certo em 25, ele pode muito bem fazer de novo em 26, porque ele é dono. Tendo isso suposto que é uma relação de dono, a gente não pode confundir, né? A gente não está numa associação esportiva, a gente está numa empresa. Ele é o dono da parada. Por mais que nós sejamos acionistas emocionais, e o Textor já usou esse termo, de ter vários acionistas emocionais ali jogando junto Acionistas com ele. emocionais é muito bom, adorei. Ele é um sacana, ele joga com a gente. Por mais que sejamos acionistas emocionais ali, ele é o dono. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que a tomada de decisão dele é dele por ele, porque é a grana dele investida ou do grupo multiclubes lá, da rede multiclubes que ele tem, e ponto. Tendo isso posto, a gente pode gostar ou não gostar, botar o lado passional ou não, mas as análises têm que ser feitas a partir daí, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a conversa. E aí, quando eu volto pro ponto sobre faltou planejamento ou não, na cabeça do texto, eu concordo com o Léo, talvez esteja tudo muito claro. Meu irmão, estou cagando e andando para essas taças, não vou queimar meu planejamento por causa de 2 taças de marketing, e é isso, amigo. Vou demorar sim para achar um técnico, porque eu quero um técnico da Botafogo Way. Enfim, na cabeça do Exatamente, é técnico. isso aí. O meu único ponto para mim é: nós ainda estamos no país Brasil, país do futebol, país que não tem uma cultura de organização financeira, de organização estrutural e profissional para o mercado da bola. A gente não tem isso. Então, faltou sim, ao meu ver, por mais que isso esteja muito claro na cabeça do texto, faltou sim, ao meu ver, porque a comunicação, porque a gente foi para outra prateleira, galera. Eu entendo o ponto que o Léo traz sobre o Botafogo não estar pronto ainda, mas na cabeça do torcedor é esse sentimento, esse olhar de marra, esse olhar de vitória, não só do torcedor, como do próprio elenco, que foi construído em 24, sabe? E aí quando você tem, e eu concordo plenamente com o Léo, um sujeito que quebra o contrato, tenta aliciar jogadores e deixa o clube, o planejamento do clube, a ver navios no final de uma temporada, você tem uma situação que você não estava contando. Concordo plenamente. Mas mesmo assim, precisava combinar com a galera. Precisava combinar com os russos. Precisava falar com a torcida. Deixar cada vez mais claro. E talvez o ponto principal nesse vácuo foi ter tido alguém para dar a cara. Não tinha ninguém para dar a cara. Não tinha. Ficou um vácuo. Aí ficou Casagrande no UOL falando uma coisa. Ficou comentarista da ESPN lá de terninho falando outra coisa. Não teve, amigo. Infelizmente não teve, sabe? E o pior é que, deixa eu fazer só um parênteses bem rapidão pra gente entrar nessa questão da cobertura da imprensa, porque ela é fundamental na hora da torcida também criar as suas ideias. Porque as pessoas não criam as suas ideias no vácuo, né? As pessoas criam suas ideias a partir das suas relações sociais, do que ela compreende que é o melhor a partir de uma opinião pública, né? Ninguém é iluminado aí e traz seus pensamentos. Não, eu sou muito iluminado, eu sou muito esperto, eu sou... Sabe? Então, assim, todo mundo forma opinião a partir da opinião pública. Mas eu tenho uma ideia, assim, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, que eu concordo que o Botafogo hoje está em outra prateleira,
assim, outra prateleira dentro do futebol moderno, né? Porque o Botafogo sempre esteve historicamente como Em instituição. performance, você tá falando em performance, momento de performance. A gente tá. Performance esportiva. Perfeito, João. Perfeito. O Botafogo hoje está em outra prateleira de performance esportiva, né? Como instituição, o Botafogo sempre esteve em outra prateleira essa que não é ocupada por zero unidade de outros clubes. Existe o Botafogo e existe o resto dos clubes do Brasil e do mundo, tá? Então, posto isso, eu não sei se esse pensamento tá certo, mas eu compreendo que um cenário de 2024, ele também supre uma dor, supre uma necessidade que a gente estava sentindo, né, de anos e anos aí na fila, de sair da fila da Libertadores, e a gente consegue isso no mesmo ano. Eu, na minha cabeça, compreendi o seguinte: olha, passamos por isso. Hoje a gente tem um cenário para fazer as coisas com mais calma, sabe? Porque essa ansiedade de título passou. A gente almeja mais coisas, mas não tá mais naquele, tipo, se não é esse ano, não é nunca mais. Eu queria saber com vocês. Vocês acham que eu tô muito errado? Assim, eu acho que 2024 ele deu uma base para que a gente tenha paciência nesse processo de reconstrução do clube, visando ainda construir base, as estruturas do clube. Um parênteses bem rapidinho pra gente entrar nessa questão da mídia. Mas vocês acham que assim, 2024 não dá um afago pra reconstrução do clube de uma forma mais calma, mais trabalhada? Eu acho que dá esse fôlego e também dá uma base mais forte para você. Porque assim, o Botafogo tá vindo numa reconstrução em que a cada ano que passa ele reformula um pouco o elenco para ficar mais forte para o ano seguinte. E isso aconteceu já do ano passado, né? Para esse ano, inclusive. A gente perdeu 2 principais jogadores, a gente perdeu um monte de jogador em fim de contrato, mas eram jogadores que já estavam... jogadores que chegaram no início da SAF para serem os jogadores que iam subir o nível do time, e no final do ano passado esses jogadores que saíram já eram os jogadores que estavam na reserva, compondo o elenco. Então o Botafogo reformulou, abriu mão de jogadores que eram caros para serem reservas e construiu um elenco em cima de uma base de um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Se você pegar o Botafogo de hoje, né, o elenco de hoje, fevereiro de 2025, é um time muito, muito, muito mais forte do que o Botafogo de fevereiro de 2024, que começou o ano de 2024 fraco e que terminou como campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Concordo plenamente. A gente está subindo um degrau de cada vez. E o fato de ter ganhado esses títulos, eu acho que dá esse respiro também, essa calma para poder planejar melhor as coisas. Foi pego de surpresa aí com essa saída do Arthur Jorge, mas é o tipo de coisa que pode acontecer e acontece, né? E não foi a primeira vez que aconteceu com o próprio Botafogo na era SAF, né? A gente já tinha perdido o Luiz Castro no meio de um campeonato. Então acho que o que está faltando para o Botafogo é uma agilidade maior para lidar com essas mudanças de curso do planejamento. Entendeu? É que andou rápido, né? Talvez tenha corrido rápido demais essa vitória. Que, óbvio, não é um capítulo final, mas um capítulo palpável de ganho na SAF. Não sei se alguém imaginava que em 2 anos e meio o Botafogo teria colhido frutos tão intensos e maravilhosos quanto falou. Concordo. Nem o mais otimista imaginava isso, mas as pessoas que estão no comando, elas têm que ter essa capacidade de enxergar, de perceber essas mudanças e de agir diante dessas mudanças, né? Mas aí você não acha que é dor de crescimento? E o futebol brasileiro é muito atípico. Eu acho que o modelo de negócio, o modelo de relacionamento, o povo brasileiro, o calendário, caraca, eu não vou parar de falar, a mídia, a gente tem
um ecossistema futebolístico muito complicado. Nocivo, né? Bem Muito nocivo. Não é complicado, Também. eu acho bem nocivo, né? É desafiador para todo mundo envolvido e, obviamente, para os peixes grandes, os donos, os gestores, né? O Textor já entendeu um pouco mais isso também, essa própria forma de planejar o ano pensando em que o ano começa em abril, né? Eu acho que isso já é um aprendizado dele sobre o que é a temporada do futebol. Mas, poxa... ele tá tirando isso da cabeça dele. Aí que tá, ele tá levando uma coisa nova. Ele é o primeiro a levar isso em consideração, na minha opinião. Não, acho que não, João. Acho que ele inventou isso. Eu acho que ele percebeu isso. Ele percebeu isso. Eu acho que ele Mais ou percebeu menos, e ele gente. percebeu muito bem. Ele percebeu duas coisas, tá? Ele percebeu duas coisas. Que primeiro... Mas nenhum time levava esse time mas eu acho reserva que não- por tanto tempo. Eu acho que não tem nenhum clube que possa ser comparado ao nível de organização e de negócio que o Botafogo tem hoje. Nenhum outro clube tem Beleza. isso. Não tem nenhuma forma de negócio igual o Botafogo tem. O Botafogo, ele é um caso, assim, vou usar esse termo aí da galera que, né, dessa turminha, ele é um case de sucesso. Ele é um case. Calça bege, sapatênis. Calça bege e sapatênis. O Botafogo, ele é um case e ele é um case de organização, e o Botafogo em termos de organização profissional e cabeça de organização, tudo que eu sempre sonhei. É tipo assim, a gente tem um critério, a gente tem uma organização e a gente vai seguir isso até o final. Então ele percebeu duas coisas. A temporada começa em abril e a janela que é pra valer é a segunda janela. Não é a primeira. É a segunda janela. E aí esse ano ele só tá investindo mais forte na primeira janela por causa do Mundial do meio de ano. Sim. E aí eu acho que a gente tem essa percepção muito pelo o que a grande mídia vem falando. Cara, o Antônio Simas, ele falou uma frase muito, muito interessante, que ele falou o seguinte, assim: o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o esquecimento. Eu achei isso muito, muito forte e muito foda. E aí, por que eu tô falando isso, né? Já estão dizendo que a gente tem que esquecer 2024. Já tá em outro momento, tem que esquecer 2024. Porra, a gente tá em 2025, né? A gente tá em 2025 e tem manchete de jornal falando que o Flamengo de agora lembra o Flamengo de 2019. Então, peraí. O 2019 é constantemente lembrado há quase 6 anos, né? E aí o Botafogo de 2024 tem que esquecer já? Mas isso aí... 2 meses? Tem 2 meses. Nesse assunto aí da mídia suja, né? Que sempre teve má vontade com o Botafogo, né? A gente já até gravou um episódio disso na nossa primeira temporada, que a gente fala um pouco disso, né? E isso ficou claríssimo ano passado, enquanto o Botafogo vinha com uma incomodava vencedora, liderando o campeonato, e o que só falava na mídia, mas vai amarelar, vai pipocar, vai oscilar, vai entregar, e o ano acabou e isso não aconteceu, bicho. E eles simplesmente não aceitam. Aí vem o quê? Vem que o clube tá largado, um clube que investe 500 milhões. 500 milhões. O clube tá largado. Tá sem técnico. Tá sem técnico, não. Sem técnico nós estávamos. Mas tá sem dono. Tá ligado? Tá sem dono. Mas é aquilo que a gente concordou aqui. Faltou posicionamento, faltou perspectiva, gente. A gente já concordou que eu acho que tem pingos de razão, mas é um problema que também acho que tem a ver com o ecossistema. O ecossistema midiático do nosso futebol é totalmente nocivo. Mas ele escolhe times assim, para serem beneficiados nas narrativas. E outros para... Isso aí, mas aí também não tem como o Botafogo viver a sua vida de responder essas picuinhas. Mas você não concorda que se tivesse uma... sem sombra de dúvida. Mas você não concorda que se tivesse uma clareza no posicionamento, talvez... E aí você até falou, o Textor deixou claro que o ano só começa em abril, ele deixou. Sim, mas depois disso ficou um vácuo de narrativa do nosso clube. Concordo, de diretor de futebol, de o que tá acontecendo, o time tá se pronunciando, ficou esquisito. Né? Pois é, e o Botafogo tem que
entender, quem está, né, acima do Botafogo tem que entender. Existe essa má vontade da mídia? Existe. Mas o que eles lá podem fazer a respeito disso? Porque Exatamente. Como é que você trabalha para responder isso? não é interessante isso para o Botafogo, ter os principais veículos do país agindo como meios de depreciar a imagem do clube e desvalorizar o clube. Você está desvalorizando uma marca de uma empresa, né, de um negócio. Você está desvalorizando ela nos principais veículos de comunicação do país. Isso vai para fora do Brasil. Então, precisa ser feito também um trabalho de bastidores ali, e eu não sei. E acho que até tem sido feito. Não vou falar que eu não sei, não. Tem sido. O Botafogo tá postando notas bem feitas, o Textor, o próprio Tyra Ruda, que eu acho. Só isso, sabe? Eles estão se posicionando. Eu acho importante se posicionar, mas eu acho que tem que ser feito um trabalho mais de bastidores, com gente de cima dos veículos, reuniões com gente de cima. E aí, Rafa, eu acho que... Cara, Rafa, aí entra naquele papo que eu falei do ecossistema futebolístico no Brasil. O sistema é foda, irmão. Olha, eu falei... Também, né? Porque aí você começa a ver, o Botafogo hoje é uma marca valiosa, é uma marca que tem empresas que patrocinam, e empresas essas que também investem em propaganda em veículos de comunicação. Se você começa a pressionar esses veículos, tipo, olha, você está depreciando a minha marca aqui, você não vai ter investimento da marca XYZ, coisas do tipo, você começa a ter uma briga um pouco mais na linguagem que eles entendem que é dinheiro, entendeu? E sem esse papo de falar assim, você está tentando censurar alguma... Não. Se eles tratassem com verdade, se eles tratassem de jornalismo, se eles tratassem de uma pessoa, né, de pesquisa, de ir lá saber, o clube tá passando por isso, tal, não sei o quê. Mas sempre há uma retórica, uma narrativa de apagar tudo que o Botafogo faz. Tudo. Cara, 3 clubes na história do futebol brasileiro fizeram o que o Botafogo fez em 2024. E parece que o Botafogo ganhou um carioca. Parece que o Botafogo ganhou um carioca. Parece que o Botafogo ganhou um carioca esvaziado. Porque eles não aceitam, eles não conseguem compreender. E eu falei assim, gente, não esperem taça para que essa mídia comece a tratar o Botafogo com respeito, porque eles não farão isso. E aí fica nessa coisa, né? Aí tem que responder, aí tem que não sei o que ela... Mas aí, a mídia, essa mídia, a gente já sabe o papel dela, tá? A gente sabe o papel dela. O que vem me incomodando recentemente é essa mídia dita a mídia do Botafogo. Isso aí tem sido muito feio, horrível. Uma mídia... Cara, sempre foi assim. Mas é uma mídia que vem né, que vem a público nas suas lives para ficar lendo superchat de maluco mal amado dentro de casa, que paga R$10 pro cara ler ele xingando o Textor. E os caras vivem disso, e os caras vivem de soltar thumb, questionando o clube que eles deveriam estar se comunicando para defender, mesmo que façam críticas publicamente, igual a gente faz aqui no BotaCast, há muitos e muitos anos que a gente debate várias questões do Botafogo, a gente não deprecia o Botafogo em nenhum momento. A gente não bota o Botafogo contra a torcida em nenhum momento. A gente não bota a torcida contra o Botafogo em nenhum momento. Então, assim, dá para fazer crítica sem criar esse ambiente de fim de mundo. Porque isso está sendo criado, cara. Esse tem sido o papel da mídia. Eu não sei se vocês ainda nutrem algum tipo de simpatia. Eu gosto muito do Fabiano Bandeira ainda e do Brown, mas tem sido muito difícil, assim, o resto, assim, de não formar um grupo para defender os interesses do Botafogo, sabe? Não sei, assim, eu... Como um todo, sendo muito sincero, como um todo, ouvindo vocês aqui discutir, eu até fiquei um pouco calado, porque eu fui mudando de opinião quando o Léo começou a trazer alguns pontos que eu não tinha pensado ainda, mas como um todo, eu acho que faz parte do jogo, sabe? Faz parte, isso tá posto, entende? Assim, e aí a sugestão do Rafa de subir essa conversa, isso não vai mudar, isso tá posto, é o sistema como ele é.
sabe? O que cabe é o como o Botafogo responde a isso, né? A gente já passou pela questão de faltou ali uma liderança, ter alguém para dar cara a tapa, mas acho que falta também, não só no sentido de ter alguém para dar cara a tapa, mas para alguém para organizar internamente, né? Me incomodou muito algumas falas dos jogadores, né? O próprio Savalizo falou algumas coisas depois do jogo do Carioca, o Barbosa também. algumas coisas. E aí eu entendo que isso é alimentar uma mídia que, com certeza, as narrativas não jogam a nosso favor. Lambem os beiços pra ver isso acontecer. Eles estão lambendo os beiços pra ver esse tipo de história. Exatamente. É o que o Léo falou, assim. O que o Botafogo fez em 24, só 3 clubes fizeram na história. E parece que o Botafogo ganhou o Campeonato Carioca. Faltou muito pouco para eles começarem a falar de fair play financeiro, faltou muito pouco para eles começarem, assim, foi questão de semanas, né? O começo de janeiro de 25 já foi sobre Luiz Henrique vai pra Rússia, meu Deus, que aposta errada, sabe? Nossa, vendeu muito mal. Como assim vendeu muito mal, irmão? Desmanche do time. Então, assim, isso tá posto, galera, isso tá posto. O ponto pra mim é só como a gente reage a isso. E aí, sim, eu espero algo mais profissional, porque foi me vendido algo profissional, é simples. Se o Botafogo tem um dono, eu espero que exista uma organização por parte desse dono. E aí é o caso, por exemplo, do episódio que a gente tem que passar aqui, que é o episódio do Vasco Matos, né? Do técnico, possível técnico português, chegou a ser anunciado via imprensa, né? Isso nem rolou nos veículos oficiais do Botafogo. Via imprensa, a gente soube que foi anunciado. Via imprensa, a gente soube que teve um problema nas certidões dele para poder atuar pela Conmebol. Via imprensa, e aí via o clube português Santa Clara, se eu não me engano, a gente soube que o negócio foi desfeito, porque eles renovaram o contrato do cara por lá. E aí só depois que rolou uma nota do Botafogo e tal, falando sobre várias... Assim, se eu tô em outra prateleira de desempenho esportivo, e se de fato eu tô em outra prateleira de investimento esportivo, eu tenho que estar em outra prateleira também, no sentido organizacional, para lidar. There are people out there all across the country pushing boundaries to grow the game of golf. Like champion speed golfer Lauren Cupp, who plays faster than anyone else. And Will Lowry, whose work in the golf community inspires more kids to get into the game. As a champion partner of the Masters, Bank of America supports everyone determined to find out what's possible. In golf and in life. What would you like the power to do? Bank of America. Bank of America N.A. member FDIC, copyright 2025. Bank of America Corporation. All rights reserved. Sergeant and Mr. Smith, you're gonna love this house. Bunk beds in a closet? There's no field manual for finding the right home. But when you do, USAA Homeowners Insurance can help protect it the right way. Restrictions apply. Russa travou aí? Caiu, Russa largou a bomba. Mas eu acho que é isso mesmo. Concordo. Se é a mesma coisa acontecendo com uma empresa, se é uma Coca-Cola fazendo uma mancada dessa e deixando a coisa, né, rolar sem liderança, sem gerência do... Né? Você tem que ter alguém para você recorrer e saber quem manda. Quem manda hoje em dia dentro do Botafogo? Quando o texto... Tragam Paulo Autuori de novo. Cadê Paulo Autuori? Tá treinando? Brincadeira. Não tem uma pessoa. Não tem uma figura de futebol, uma liderança que tenha traquejo, trânsito nesse meio, né? Carly vai ser essa pessoa? Não sei, tá lá. Não, porque eu acho que ele tá num departamento ali ainda. Pois é. Caminho. Não sei qual vai ser. Mas precisa ter alguém. Não pode ser. Não pode ser essa falta de comando. A gente não pode ter um técnico como o principal comandante e o Textor como o outro principal comandante. Porque o Textor não é toda hora que está à frente do Botafogo. Porque tem vezes que ele está no Lyon, tem vezes que ele está na Inglaterra. E o técnico, se sair, fica sem ninguém. Então a gente tem que ter alguém ali para fazer essa figura do líder. E o Tairo Arruda não é esse cara. Tairo Arruda é do mercado, porra. Tairo Calcinha. Zé. Que Tairo calça apertada. Que isso.
E assim, o Rafa até falou um negócio que é muito interessante, né? Que uma hora o Textor vai estar lá e tal. Eu lembro quando o Textor estava aqui, tratando da CPI, da manipulação, quando ele estava quebrando pau aqui, defendendo o Botafogo, né? Torcida do Leão putaça. Exatamente. Coisa que pouquíssimos ou quase nenhum presidente do Botafogo em sua história recente fez, o Textor fez. Eu nunca tinha visto um presidente botar a cara igual o Textor fez pra defender a gente. Isso é muito importante a gente lembrar. E nesse momento a torcida do Lyon tava puta com ele. Que, Rafa? O Léo tá apaixonado por um bilionário, quem diria? Mano, é isso aí, né? Isso aí. Depois de Engel, só John Textor. Cara, mas é assim, cara. A gente precisa reconhecer quem defende o nosso clube, sabe? Quem defende, porque não é. A gente percebe que não é só negócio, tá ligado? Ele não tô defendendo o meu negócio. Ele realmente gosta do Botafogo. Ele realmente gosta da torcida. E aí, o que ele falou hoje na coletiva, hoje ou ontem, não lembro quando foi a coletiva, foi hoje, né? Hoje, que dia é hoje? Hoje dia 1º, agora 1º de março, mas dia 28 de fevereiro. Carnavalzinho aí, né? Ele falou que ele ficou super chateado de ver torcedor xingando ele, metendo o dedo do meio. Tipo, um cara que pegou o clube e deu uma Libertadores e um Brasileiro no mesmo ano. Isso aí é apaixonante. Faz parte do ecossistema, faz parte daquele ecossistema que eu falei. Tem que entender isso também. Eu acho que muito desse clima hostil... Só a corneta salva, né? Muito desse clima hostil tem a ver com o fato de que, poxa, desde o final do ano passado ele tá muito mais focado no Lyon, né? Se vê muito mais ele falando do Lyon. A gente perdeu 2 grandes jogadores, um deles para ir para o Lyon, o outro só não foi para o Lyon porque acabou indo para a Rússia, mas ia para o Lyon também, né? Aí a gente tem aí uma contratação caríssima do Jair, zagueiro, que está indo para o Botafogo porque é uma compra que é para o Lyon. O Lyon que queria o Jair e o Jair vai para o Botafogo para ir para o Lyon. Que tudo bem, a gente já falou disso, faz parte desse modelo de negócio e é uma coisa que é usada muito mais a favor do Botafogo do que contra, né? A gente, graças a esse modelo, teve a possibilidade de ter o Almada e o Luiz Henrique no ano passado e isso rendeu Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor vai estar sempre com ciúme do Lyon. E assim como eu tenho certeza que o torcedor do Molenbeek tem ciúme você tá fudido. do Botafogo. Não, isso aí não existe, desculpa. Isso aí não tem Esse nem tá fudido. Rafa, calma lá. Esse aí tem que dar graças a Deus, porra, que tá recebendo o Del Piage. Se você virar a chave e sintonizar num podcast belga, a essa hora tem 5 caboclos do Molenbeek criticando o Textor porque ele estava aqui no Rio de Janeiro. Eu desafio você a achar isso. Agora eu quero achar o Molenbeek Cast. Eu quero. Caralho, imagina. Tipo, Molencast. Exatamente, eu quero ouvir. Cara, é isso, assim. Na estrutura do... Maravilhoso. O multiverso do Grupo Eagle aí, do Eagle Hold. Agora eu quero achar o Russani Belga. Eu quero achar o bordão dele. Então, pô... Lelex, hein? Da Eagle tem isso, cara. O Lyon, ele tá acima do Botafogo na estrutura da Eagle. Porque em termos de negócio... Exatamente. É um clube valor que tá clube. E a gente tem que entender isso. E qualquer time do Brasil, assim, o Botafogo faz parte da Eagle e o Lyon está acima do Botafogo na estrutura da Eagle. Qualquer time do Brasil, se não fosse o Botafogo na mesma estrutura da Eagle, estaria abaixo do Lyon também. Entendeu? Então, e a gente tem que entender isso. E eu acho que está sendo mais positivo do que negativo para o Botafogo. Sim. Esse modelo de negócio. Eu concordo super, mas eu acho que o dedo do meio pro Textor foi por causa das 3 taças. 3 taças, entre aspas, porque eu tô falando, obviamente, da Taça Rio, não do Campeonato Carioca. Taça Rio, mas claro. Recopa, interessa, Supercopa né? Rei e a Taça Rio desperdiçadas.
É daí que surgem os 3 dedos, sabe? Depois de você ser campeão inédito da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, depois de décadas, você perder 3 taças logo no começo de um projeto, né, depois de tanta esperança vivida, é daí Mas que vem peraí, os você 3 tá dedos. falando que a torcida tá dando 3 dedos? 3 dedos do meio? Então a torcida do Não, daí Botafogo vem tá o dedo dando. do meio, daí vem o dedo do meio. São 3 taças e dedo do meio. Amigo, são meia-noite e eu já bebi 2 taças de vinho. Então, assim, pra combinar taça, dedo e meio, assim, não tá fácil. Tá partindo pra Mas eu acho terceira que taça pra compensar, né? Estão Mas dando é 2 dedos da exatamente. mão e levantando uma outra coisa aí pra dar pro Texas, né? Mas, cara, eu acho que também isso tem muito a ver com uma questão de cultura, né? Porque, tipo assim, tá, ele conhece Total. futebol e tal, mas ele não tá inserido, ninguém fica inserido dentro de uma cultura em 4 anos, né? 3 anos. Não Apesar existe. dele já tá vivendo o início do ano pós-carnaval, vamos relembrar. Sim, já Já está tem nessa por aí. meteu essa, né? Tipo, tô indo pro Brasil pra ver o Botafogo. Aí chega no Brasil na quinta-feira antes do carnaval. É Aham. muito cara de pau, né, cara? Não, já tá E Deixa hoje pra ele não foi anunciar ver essa Botafogo aí, Samba lá. Clube, não? Foi. Exatamente, já está na Sapucaí. Então, assim, depois do carnaval, vírgula, ele está vivendo o carnaval aqui. Pois é. Então eu acho que tem muito disso, né? Tipo assim, ele repito, né? Ele cagou pra todas essas taças de início. Ele falou, cara, eu tenho uma temporada pra cuidar, eu tenho uma competição pra competir. Desculpe o pleonasmo, a redundância. Mas assim, e será que eu consigo competir por tudo? Obviamente que não. Então eu vou competir pelo quê? Vou competir pelo que importa, porra. Eu vou competir pelo brasileiro, vou competir pelo... É. Só que aí tem uma questão muito complicada, né? A gente vai disputar a taça com um rival, né? E um rival histórico, né? É tipo Botafogo, União Soviética, e o Flamengo é o nazifascismo italiano. Então, assim, não pode... Não, é só pra dar uma... Contextualização histórica, hein? Braba. Não, é só pra dar uma cutucada no clube mais fascista do Brasil. Isso aí Só pra dar uma cutucada. Então, assim, eu acho e aí... que dessa pilha errada da torcida, tem esse fator aí da Supercopa ter sido contra o Flamengo, a primeira taça, né? Sim. Eu acho também. Mas como o Rafa falou, há muitos e muitos... Não sei se um dia isso já aconteceu, mas não me doeu em absolutamente nada. Nada, assim. Acho que valeu muito mais pra eles, né? Porque, afinal de contas, ganhar do campeão brasileiro, campeão da Libertadores, deve ser uma coisa esplendorosa, né, assim, pra eles, né? Porque eles estão doloridos ainda dói. Aquele 4-1 deles, eles não conseguem tirar da cabeça, porque isso foi fundamental pro título, né? A gente pode falar assim, a gente ganhou um brasileiro acima de vocês, pô. A gente ia pegar vocês na Libertadores e a gente dá uma surra em vocês. E aí o time que eles perderam, a gente mete 5 de forma histórica na Libertadores. Porque eles também tinham essa retórica, né? A gente fez 5 na Libertadores. Pô, maneiro, mané. A gente também. Vocês fizeram uma final de Libertadores ridícula. Onde a bola caiu no pé de vocês 2 vezes, tá ligado? Essa pilha errada da torcida, eu acho que tem a ver com essa taça aí ter sido contra o Flamengo. Mas, cara, acho que é importante falar dessa questão da comunicação mesmo, do combinado do time com a torcida que o Russa falou e que a gente tem falado aí. Voltando um pouco naquele episódio do Vasco Matos, né, e da cobertura da mídia, né? Eu vi, acho que hoje saiu uma entrevista com um advogado, acho que é do Jorge Jesus, que ele falou que não foi bem assim por causa da licença que o negócio melou. Teve parece que o Vasco Matos pediu garantias financeiras que o Botafogo não entregou, porque parece que a reputação do Botafogo em Portugal está ficando como mal pagador, porque supostamente deve ao Luiz Carlos, supostamente deve ainda ao Arthur Jorge, o que eu acho estranho um clube dever a 2 treinadores que rescindiram, que abandonaram os trabalhos no meio. Mas isso é mais um exemplo de como essa cobertura
maldosa e tendenciosa da mídia pode prejudicar a marca Botafogo. E Rafa? Por que o Botafogo precisa atuar diretamente em cima disso? Porque se você tem um negócio que é desfeito com um treinador por causa de uma reputação que está sendo criada a partir de notícias que talvez não sejam verdade, o Botafogo tem que atuar em cima disso, tem que fazer um trabalho forte de se colocar, de ser transparente cara, vai ter que ficar respondendo cada coisa. Cara, no início talvez sim, sabe? Se qualquer veículo falar, Botafogo deve ao Luiz Castro, se não deve, tem que ter nota oficial e mostrar o comprovante do Pix lá, devemos porra nenhuma, tá aqui o comprovante do pagamento. Botafogo deve ao Arthur Jorge, não devemos não, tá aqui. E se tiver que atuar dessa forma, é o que precisa mas ser entra feito. uma coisa que você falou aí, mas assim, não tem ninguém, não tem um repórter, não tem um jornalista pra questionar isso que você acabou de falar. Mas peraí, são dois técnicos que se rescindiram com o Botafogo. E aí, como o Botafogo deve ser? O que vale mais a pena? O que vale mais a pena? Você deixar isso virar uma verdade? Deixar virar. Você vai deixar isso virar uma verdade que vai corroborar com a sua narrativa? Ou você vai ser jornalista e apurar isso para dar uma notícia? Tinha jornalista, entre aspas, dando notícia de que o Botafogo estava em dívida com jogadores e que não se apresentaram por causa disso, e a jornalista deu isso como se fosse uma notícia sem ter confirmado com o clube, sem ter procurado o clube, sem ter falado nada com o clube. Porque, pelo que me disseram, o jornalismo hoje, o nível está muito baixo. Então você tem ali no meio, você tem os profissionais ruins e você tem os profissionais mal intencionados também. E o Botafogo tem que ter uma estrutura dentro do clube, dentro da SAF, para agir e atuar diretamente em cima disso, em cima desse problema. O remédio tem que ser dado para esse problema. E aí depois começa a ver outras formas de atuar em outras áreas. Mas essa questão tem que ser trabalhada. E eles são uns alecrins dourados, né? Porque não pode falar nada deles, não pode falar assim, você tá errado, você tá enganado. Não, eu sou jornalista. Igual aquele meme lá, ele é jornalista, tem que ficar elogiando o tempo todo, senão ele morre. É tipo isso, cara. Tu vê que os caras... Aí você fala assim, se você não errou, você tá com uma má intenção. Não, aí vocês estão me atacando. Não, a gente tá fazendo uma crítica, seu trabalho é ruim. Não, vocês estão me atacando. Aí tudo é ataque. Ai, como eu sofro. E aí você vê que tem uma diferença muito grande na hora de abordar as coisas do Botafogo e tem uma outra forma de abordar as coisas dos clubes deles, assim. Os caras estavam falando recentemente que Paulinho e Vitor Roque era melhor do que Luiz Henrique e Almada. Os caras falaram, agora o Palmeiras supera o Botafogo de 2000. A gente tá em março, mano. Outra coisa que é importante o Botafogo atuar. Por que tem times que vendem melhor seus jogadores para fora do Brasil? Porque são times que têm por trás uma assessoria de imprensa feita pelos principais veículos de mídia. O Botafogo não tem essa assessoria de imprensa, né? Então, o Botafogo precisa dar um jeito de melhorar a comunicação oficial do clube e a comunicação do clube com os principais veículos, porque o Botafogo está perdendo dinheiro. Muito ruim esse gerente de comunicação. Muito ruim. Ele é muito, 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 muito ruim. Assim, impressionante. Rapaziada, vamos dar aquela puxada pra gente começar a encerrar, porque a gente já tá com quase 45 minutos de programa e eu queria tratar com vocês dessas novas perspectivas. Passou, beleza, passou. 2024 não passou porra nenhuma, não. Vai se fuder geral. Respeitem o campeão da Libertadores e respeitem o campeão brasileiro. Essa porra de... tem que esquecer o caralho. Vocês ficam revivendo
essa conquista dos outros tem mais de 7 anos. E vocês ficam revivendo aí o tempo todo. Ah, não. Vou fazer um comparativo aqui. Quando a gente tiver na nossa 6ª Libertadores e no nosso 12º brasileiro, nem assim a gente vai deixar de lembrar de 2024. Nem assim. Nem assim. Mas e aí? Renatão Paiva. O que vocês acham? Porque assim, mas é porque o Bahia... Mas o time do Bahia era um lixo. Vamos ser sinceros, né? Vou começar a dar uma passada de pano aqui. Odeio essa expressão. Puta merda. Mas vou dar uma passada de pano aqui. O time do Bahia era muito ruim, né? Vocês têm alguma perspectiva? Sânia, vou começar com você que você tá muito calado. You're the perfect blend of elegance and style, and your ride should be no different. The 2024 Hyundai Sonata Hybrid meets all your needs, from business to brunch and everywhere in between. With head-turning details like a sleek front end, plus stylish interior, and an available 12.3-inch digital instrument cluster and seamless tech integration. Okay, Hyundai? Visit HyundaiUSA.com to learn more about the new 2024 Hyundai Sonata Hybrid. Uh-oh. The last cookie. You can get a new box of cookies in as fast as an hour with Walmart Express Delivery. Are you my guilty self-conscience? No, I'm the voice offering you promo code EXPRESS for free delivery on your first order. Hey, who ate my cookies? You mean, these cookies? Order now. Welcome to your Walmart. Promotion valid for first express delivery order. $50 minimum subject to availability. Restrictions apply. Gostei disso. Cara, eu tenho uma perspectiva boa, contrariando alguns irmãos de camisa, principalmente se você acessar o Twitter, então, meu Deus, é um mar de pessimismo da Fogosfera. Mas eu tenho uma perspectiva boa se ele vier, se vier a versão do Renato Paiva do Independente, né? Os jogos do Independente Del Valle, né, quando ele dirigiu, pois era um time bem interessante, era um time muito parecido com o time do falecido Arthur Jorge, a maneira de jogar, atacando, muito, muito agressivo, com posse de bola. Então, se vier essa versão, vai ser bem interessante. Se você assiste um compacto do último trabalho dele no Toluca, se não me engano, né, do México, não é uma versão tão interessante. É um time muito exposto, é um time que joga muito pelas pontas e abre muito esses corredores, a zaga fica muito exposta, assim, os volantes têm pouca participação na parte defensiva, enfim, tirando o tecniquez aqui do lado, eu acho que tem um fator extracampo que ele vai precisar domar muito, assim. No nosso falecido... Ele é chiliquento, ele é meio maluco. Pois é, o nosso falecido, o nosso ex, ele tinha muito esse peito, né, quando a imprensa, nunca vou esquecer dessa entrevista do Rizek. Quando saiu lá o sorteio e você viu o Palmeiras, o que você pensou? Na lata. Eles vão enfrentar o Botafogo também. Então, ele vai precisar domar muito esse lugar, porque é isso que o Joãozinho falou. Tem um perfil um pouco mais explosivo, tem um perfil... Se você pega as entrevistas coletivas dele do Palmeiras, no Bahia, cara, assim, são entrevistas muito ruins, assim, sabe? De trato mesmo com a imprensa, de troca, que ele vai precisar ter, porque ele está no Botafogo, ele está no atual campeão brasileiro, ele está no atual campeão da Libertadores. Ele tem que se comportar como tal, sabe? Então esse desafio extracampo vai ser importante. Quero ver ele muito também ali no domínio do vestiário, tenho uma certa dúvida, porque é isso, agora a perspectiva é outra, a pressão é outra, com todo respeito. Ele não tá dirigindo o Bahia, ele não tá dirigindo o Toluca, ele não tá dirigindo o Independente. Ele tá dirigindo o Botafogo, irmão. Então a pressão vai ser outra, a torcida vai ser outra, a pegada vai ser outra. O investimento é outro também, né? Eu acho que, sendo muito sincero, ele está dirigindo o melhor time, né? O melhor plantel, com as melhores opções na vida dele, né? Ele nunca chegou nesse patamar de ter um elenco com tantas opções fartas em qualidade técnica, em possibilidade de E ele afirmou variação isso, Sani. Ele afirmou isso na coletiva. Então acho que é a chance da vida do cara de mostrar um bom trabalho. É nisso que eu tô me apegando, assim, sabe? Dele vir para querer somar e de fato se consolidar. Ele vem de um trabalho não tão bom, na minha opinião, né? Jogando no México. Teve a experiência muito ruim contra o Bahia. Quer dizer, jogando
atuando pelo Bahia, né, dirigindo o Bahia, mas é o que você falou também, Léo, você pega o elenco do Bahia, pelo amor de Deus, amigo, assim, difícil ali, difícil. Mas a experiência do Independente foi muito boa, sabe? Então acho que ele precisa fazer um trabalho que possa consolidar o trabalho dele, né, aqui no E Botafogo. eu acho também, assim, tem um fator muito importante que ele encontra também um vestiário zerado, né? Tipo assim, beleza, tinha os heróis de 2024, contudo, não ficamos sem técnicos aí, quase 3 meses, 2 meses e alguma coisa aí. E só que também os jogadores não conseguiram mostrar nada, né? Tem uma questão do técnico, mas vocês também não mostraram nada. E também, uma teoria, né, minha que eu tenho, assim, é que ele também encontra um vestiário zerado. Não tem mais, assim, herói. Não tem mais herói. Tá todo mundo tendo que reconquistar tudo de novo. Ele também tem essa vantagem. Mais ou menos, né? Assim, a base tá lá. A base tá lá. O que eu acho que a gente tem a nosso favor é porque me parece que a base que tá lá e esse grupo é um grupo com uma mentalidade de continuar vencendo e tal. Pensando por esse lado, pode até ter sido bom a gente ter tido essa passagem do Leiria no início do ano, né? Porque se você sai de um vestiário com o Arthur Jorge, né, que era um líder que tinha o grupo na mão, e você pega direto um Renato Paiva da vida, os caras iam comparar diretamente com o Arthur Jorge, né? E aí a gente teve essa passagem do Leiria, que, né, já ouvi dizer que os jogadores não curtiam o trabalho dele, não curtiam o treino dele, que os jogadores reclamavam dele, inclusive, antes dele sair fora. É aquele negócio, né? Você bota a vaca no meio da sala, depois você tira a vaca do meio da sala e aí vai ficar tudo bem de novo, né? Então, pô, beleza. Então vamos ver se o Renato Paiva vai ter uma facilidade de lidar com esse grupo. Eu acho que ele vai precisar contar muito com a participação dos líderes do grupo, e aí Marlon Freitas, Alex Telles, a galera que ficou lá, o Marçal que está voltando, né? Deles fazerem esse papel de comprar o barulho do cara, né? E hoje em dia, cara, assim, o técnico ele pode ser muito bom em termos de ideias táticas e do que pensar para o time. Mas se ele não consegue ter a confiança do grupo, se ele não consegue ter o grupo na mão, o grupo não adianta, o futebol não acontece. O futebol hoje ele depende dessa sintonia do técnico com o grupo, e eu espero que ele consiga ter isso. Eu não conheço do trabalho dele, assim, não lembro de ter visto esse Bom, porque você vai ser surpreendido. Pois é. Agora, vocês falaram aí dos comentários negativos, né, da torcida. Aí eu recebi um link pro tweet do Botafogo anunciando o Arthur Jorge. E, cara, é a mesma coisa. Mesma coisa. Vai durar 6 meses, não vai arrumar nada, técnico merda. E deu no que deu. Eu não conheço o trabalho do Renato Paiva, acho ele com um nome de cantor de MPB dos anos 80, talvez, né? Ou seja, Renato Paiva, uma coisa do tipo assim. Mas eu confio na galera que tem feito scout pro Botafogo, eu confio nas decisões, porque assim, o Textor, até agora... E ele tem a doença do scout, hein? Em termos de escolha de técnico, o Textor até agora, acho que ele só errou no Bruno Lage. Acho que nem no Bruno Lage. Pois ainda tem isso, né? Porque assim, o Bruno Lage, o time mostrou que tinha os problemas que o Bruno Lage estava tentando resolver. Quando o Textor não se envolveu, foi quando veio o Thiago Nunes e a gente viu aí no que deu. Então acho que toda vez que o Textor se envolve para fechar com o técnico, tem dado certo. O Luiz Castro foi bem, Arthur Jorge foi bem, e eu espero que o Renato Paiva vá bem também. E eu espero que esse ano seja um ano bom, esse ano que está começando agora em abril, né? Que seja um ano bom.
E aí, sem querer me prolongar muito, e aí já passo pro Joãozinho já, mas eu só queria fazer um questionamento muito importante para vocês. Qual outro clube no Brasil tem a possibilidade de ter um processo de 2 meses para escolher um técnico? Fala, quem? Ah, pronto. Vamos relativizar agora esses 2 meses de desespero, sofrimento e caos que a gente teve que viver. Não tô relativizando. Não tô relativizando. Você tá querendo colocar transtorno na minha cabeça aqui por lembrar disso. Acabou de acabar e você quer... Não tô relativizando. É só pra vocês pensarem o nível, o poder que o Botafogo tem hoje de reorganização e de mudança cultural para uma cultura mais eficiente em termos de negócios, em termos de esporte, em termos de como é que eu vou dizer? De eficiência, sabe? O Botafogo hoje ele tem um plano e ele vai seguir esse plano. Eu preciso de um técnico que jogue da forma que a característica do Botafogo Way precisa. Não é... Tipo assim, se você vem pra cá, você não tem nem que se preocupar com quais jogadores a gente vai contratar, porque todos os jogadores contratados atendem à expectativa de um técnico que jogue com rapidez, com troca de passe, com um ataque poderoso que propõe jogo. Então todo técnico que entra aqui, ele vai encontrar um plantel que atende a sua forma de jogar. Nenhum outro clube consegue fazer isso não. Vocês imaginam, sei lá, um presidente do Internacional bancando isso? Não banca. Não, aí o que acontece? Tem que contratar qualquer merda aí, ó. Mas assim, atender. Eu acho, vou dar aqui meus 20 centavos, eu acho que esperar 2 meses e 8 dias para fechar com o técnico é muita coisa. Assim. O Botafogo tem a força para aguentar isso. Ok, tem. Mas isso não pode ser... Porque também tinha crédito. Não acho. Inclusive, na coletiva hoje, o jornalista perguntou se esse tipo de organização, se esse tipo de calendário seria o normal pro Textor. O Textor falou, ele deu a entender que sim, terá. Mas beleza, né? A gente... Vamos imaginar que a gente vai ter um ano muito bom e o Renato Paiva vai continuar pro ano que vem, né? Aí a gente já muda também de figura, né? Sem técnico, né? Mas, assim, não pode ficar um time que tá na prateleira que o Botafogo tá, não pode ficar 2 meses e 8 dias sem técnico. Concordo. Não é justificando, mas foi só um questionamento que eu fiz sobre as possibilidades. Sim, mas aquelas questões da leitura do Textor sobre o calendário brasileiro e sobre o futebol brasileiro. Numa dessa, ele economizou aí 2 meses de salário. Burguês, filho da puta. Foda que não teve desconto no meu sócio torcedor, né? Pois é, então talvez o que a gente está aqui vendo como um erro, como uma falta de planejamento... Perfeito, Rafa. Pode ter sido também financeiramente muito bem planejado por ele. 6 milha. 6 milhões, porra. Pô, vou pagar aqui os meus 1.000 aqui pouco pro Leiria e a partir de março eu começo a pagar técnico de 1 milhão. Ele economizou no mínimo aí, ele economizou 6 milhões, porra. 2 milhões, 4 milhões. Bizarro. Joãozinho, por favor. 3 e 6, que seja, né? Tudo bem que pra ele isso é troco de café. Não, mas 6 milhões é 6 milhões, irmão. Que isso? Qualquer bilionário gosta de economizar 6 milhões, né? Ah, sim. Eu gostaria de economizar 6 milhões. Fala aí do Paiva, João. Porra, não, eu acho que o Russa explicou perfeitamente. Eu acho que é um cara que, na minha opinião, o meu maior receio é ele ser meio piroca das ideias. Meio Anderson Moreira, assim, uma parada meio caos. Misturado com... É o Anderson. Misturado com aquela grosseria do Abel. Não cuspa no prato que você comeu, não, porque quando a gente começou, eu tava lá no início, lá, ó, do BotaCast, a gente tava muito feliz com... É o Anderson. Mas ele é maluco, o Anderson Moreira. Ele brigava com bandeirinha, xingava o juiz, tinha ataque cardíaco no meio do jogo, porque era um pilhado. Não pode ser assim, né? Tem que se cuidar o Renato Paiva também. Espero que ele tenha feito aquele gerenciamento de
de raiva, aquele teste, aquelas aulinhas de conversação com mídia, de ser menos português, menos literal, menos agressivo. Enfim, espero que dê certo. E, gente, ele vai ter um mês Rio, né? pra pegar no tranco. Oi? Ele tava morando no Rio, parece que a esposa dele... ele acabou de se Não, mudar. isso aí... Tava A assim. esposa dele... Eu li em algum lugar que a esposa dele Ele tava morando no Rio. Ele tava morando no Rio. Já deve estar um pouco mais acariocado, né? Deve tá Caralho, ele que devia estar ligando pro Texas, Cavou, então, filho. falando, porra... Ele Não, tá acabou. assim, pô. Mas se bem Alô, que... pô, Textor, tu não sabe quem se mudou pro Rio. Eu bem que mesmo. Ele tava no Bahia estressado daquele jeito, isso também é complicado, né? O cara estressado daquele jeito na Bahia devia estar tranquilão, Muito né? Não foda, é? né? Pelo amor de Deus. Caralho. Mas Um mês, gente, vai ter um mês. É uma pré-temporada 2.0? Totalmente. Acho que é a temporada 1.0, né? A primeira desse ano. É verdade. Porque É até isso. agora não teve. E assim, e pro Botafogo nada é fácil, né? A gente já sai desse mês de trabalho aí, começa o brasileiro contra quem? Os nossos fregueses, né? Porrada lá, porrada aqui, e tem mais porrada lá. Tem mais, vou até bater na mesa igual aquele maluco lá que aponta pra câmera. Vai ser mais ou menos isso. E aí a gente vai ter pelo menos um mês de trabalho aí, eu acho que vai ser importante, pelo menos pra conhecer o elenco, saber como é que é, deles passarem pelo menos pro... Caramba, esqueci o nome dele, o... Renato Paiva. Renato Paiva, doutor Renato Paiva. Doutor Renato. Ele vai conseguir pelo menos conhecer o grupo. Paiva é nome bom pra advogado também, né? Sim. Paiva e Paiva Paiva do advogado. Paiva. E ele vai ter uma boa pré-temporada aí, cara. Eu posso dizer que começo a ficar menos estressado e mais animado, assim. Que a gente tem uma possibilidade de pelo menos sair da fila da Copa do Brasil, será? Quem sabe? É possível, Mas não é? Posso mandar um recado aqui para Dr. Renato, Léo? Você me permite? Você pode fazer Renato? o que você quiser, meu amigo. Dr. Renato, vou usar outra frase de impacto, assim como eu usei uma no começo desse episódio. Primeiro você começa, depois você melhora, hein, meu amigo? Ganhar, meu amigo. Você precisa mostrar resultado. Assim, a torcida ela já chega com uma impressão menos 10, menos 20 sobre a sua pessoa, sobre o seu trabalho. Então, vamos no básico, sabe? Vamos acertar essa defesa, vamos fazer esse meio-campo voltar a ser um meio-campo brigador, vamos fazer esse ataque começar a jogar pelas pontas, como o senhor prometeu nessa entrevista coletiva. Assim, primeiro você começa, depois você inventa, depois você impõe seu estilo de jogo, mas primeiro começa, filho. Sabe, o Botafogo tá precisado em 2025 começar esse ano. Ainda não começou, tá prometendo pra março e agora abril. Vamos começar, doutor Renato? Tá bom? Sei que você escuta o podcast do BotaCast. Vamos começar. Cara, desculpa, eu preciso fazer um comentário. Eu não tô conseguindo elaborar nenhum comentário sério olhando pra João Carvalho sem camisa nessa tá me quebrando muito, cara. Tá um calor de 40 graus no Rio de Janeiro e eu não consigo elaborar nada. E o doutor Renato me lembrou de Porto Alegre. Tu lembra dessa, né? Didi, com o cara que falando doutor. Didi não. Doutor Renato. Doutor Renato. Agora doutor Renato, fudeu. Vou chamar nosso treinador de Didi. Didi, vai ser Didi o tempo todo. É isso. Faltou alguém? Peraí. João falou, Rafa falou, Sani falou. Todo mundo já. Faltou o Leandro, que não tá aqui com a gente, infelizmente. Hoje, esse programa vai em homenagem ao Leandro, que hoje não pôde estar presente com a gente, mas tá sempre aqui. Mas ele tá bem, gente. Ele tá bem. Tá bem. Só a agenda que não bateu. Morreu, né? Pareceu que ele morreu. Não, ele tá bem. Leandro tá preocupado que o Trump vai comprar o Canadá. Tá faltando o Leandro, que não tá aqui entre nós, né? Infelizmente. Esse programa vai em homenagem ao Leandro, né, gente? Fudeu, morreu o moleque, caralho. Putaço com Botafogo e com Texas. Pois é. Porra, mas é compreensível estar puto.
É compreensível. Ele não tá não, ele tá bem. Não, eu tô falando de uma forma geral, tô falando dos torcedores em Eu acho geral. assim, vamos lá. Partindo para as considerações finais, então. Por favor. Já tomando aí sua frente, Léo. Eu acho que assim, vamos olhar pelo lado otimista. Né? Vamos supor que o Renato Paiva realmente é um bom técnico, é um bom nome e que vai fazer um bom trabalho, que não significa, obviamente, uma certeza de resultado. Mas eu acho que, em termos de cenário, o Botafogo começa a temporada de 2025, né? Vai começar o Brasileiro, o primeiro jogo do Botafogo no Brasileiro e o primeiro jogo do Botafogo na Libertadores na fase de grupos. Eu acho que o Botafogo já começa com uma estrutura melhor do que começou ano passado na mão do Arthur Jorge. Né? Quando a gente começa a fase de grupos, no ano passado a gente ainda estava com o Fábio Matias, né? Não, a fase de grupo foi a estreia do Arthur Jorge, estreou contra o LDU, não foi? Não, acho que no primeiro jogo... O primeiro jogo que a gente perde em casa é o Fábio Matias. O Arthur Jorge estreia lá, que ele bota 4 atacantes. Isso, ele estreia contra a LDU, mas a gente já tinha jogado o primeiro jogo. Eu acho que o jogo contra a LDU é o segundo ou o terceiro da fase de grupo. Isso aí. Não tenho certeza. Ele estreia no segundo jogo, fora. Segundo jogo fora. Então segundo jogo fora. O primeiro jogo da fase de grupos foi o Fábio Matias. Aí. E o primeiro jogo do Brasileiro já com Arthur Jorge contra o Cruzeiro, se eu não me engano. 2 porradas. Ainda com o time, né, ali meio pegando cara, ainda sem as contratações da janela do meio do ano. Então, eu acho que a gente começa esses 2 principais campeonatos que a gente chega esse ano para defender como atuais campeões. Eu acho que a gente começa melhor do que a gente começou ano passado. Se a gente terminar igual, tá lindo. É isso. Espetacular. Falou tudo. Quer continuar, Sani? Quero sim. Não estou animado. Se falasse que estou animado, estaria mentindo. Começo de ano não é um começo de ano animador. Mas estou esperançoso. Eu acho que a esperança é um bom caminho, porque o caminho que está sendo traçado para o Botafogo é um caminho que tem propósito, é um caminho que tem sentido, é um caminho que tem horizonte, é um caminho organizado, é um caminho de longo prazo. Então isso me dá esperança, cara. Assim, os nomes passam, os jogadores passam, o Botafogo permanece. Gigante, glorioso, histórico, representativo. E é isso, galera. É isso que a gente tem para fazer agora. É confiar no Dr. Renato, nosso Didi, Mocó, nosso Dr. Renato, que vai fazer um trabalho sensacional. Se não fizer, de novo, os nomes passam, o Botafogo fica. Esse projeto está se mostrando um projeto glorioso, do tamanho que esse clube sempre mereceu estar vivendo. Minhas considerações finais são essas. Respeitem o mais tradicional. É carnaval no Rio de Janeiro. Vocês devem ouvir esse programa depois do carnaval terminar. Mas fica esse recado: no carnaval e na vida, beba com moderação. Respeite as leis de trânsito. Respeite o ciclista. Muito importante respeitar ciclista, viu? Galera, use camisinha. Tire os ventiladores das farofas. Tire os ventiladores de perto das farofas. Se você tiver um restaurante e servir farofa, não liga o ventilador. Enfim, galera, respeito mais tradicional. Sempre um prazer falar com vocês. Abraços. Joãozinho, por favor. Eu tô nesse mesmo clima que o Russani. O Russani fechou de uma forma tão positiva que parece que ele tá animado sim, tá, gente? Ele começou falando que não tá. Agora eu senti animação nessa evolução. Eu não estou animado, repito, eu não estou animado. É que ele tomou quem fala desse jeito quem fala desse jeito tá animado sim. Preparem-se, escolham como é que vai ser o nome desse novo modelo do Botafogo, se vai ser o paivismo, se vai ser o, não sei, renatismo paivista, qualquer coisa, foda-se, vai ser um estilo de jogo que vai surpreender e vão ser coletivas maravilhosas, tá? Preparem-se pra ele mandando Flapress tomar no cu, falando quem é o caralho, o caralho. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks,
You don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Entendeu? Preparem-se pra isso. Gente, desculpa, eu vou soltar aqui. Ele chegou para pavimentar um caminho de muitos títulos pro Botafogo. Ah, pelo amor de Deus. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Tchau, gente. Acabou, pro. É isso aí. Valeu. Mas, por favor, João. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Eu completei minha Vou posição. Vou então trazer algo que eu falei lá no início, tá? Porque falou assim, supor coisas é muito fácil, quero ver você. Então, porque eu digo pra vocês, eu não tô nem animado, não tô nem desanimado. Eu estou tranquilo. Sabe Tá por quê? chapado, pronto, gente, ele tá chapado. Não, chapado obviamente. Todo programa que vocês escutam, eu estou chapado. Ainda bem que isso é um programa pra maiores de 18 anos. STF é brincadeira. ABIN é brincadeira. Então, tá chapado de alegria. Tô chapado de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Como dizem a Hermes e Renato, chapadão de amor. Tão ligado nessa? Chapadão de amor? Porra, tem uma música clássica. Quem não conhece, bote aí no YouTube Chapadão de Amor do Hermes e Renato. Mas enfim, eu acho que a gente compete por muita coisa esse ano, tá? A gente vai ter um mês de trabalho aí, mas lembrando todos os outros anos, a gente sempre, o começo de trabalho é sempre muito complicado, ajuste de time, treinar é uma coisa, jogar é outra. Mas, como eu falei lá no início, 2024 me dá uma tranquilidade de poder assistir o Botafogo e de poder assistir toda essa movimentação, sabe? Assim, tudo. A gente falou muita coisa importante aqui. E uma das coisas mais importantes foi uma coisa que o Rafa falou, né? Que nós hoje temos um time muito mais forte, que era o Botafogo do início do ano de 2024. Isso é inegável. Inegável. Nós temos um time muito mais forte. E isso me dá muita tranquilidade. Muito, nossa, mano. Eu tô muito tranquilo assim. Se ganhar, se perder, eu vou querer agora não mais ficar vivendo de forma muito ansiosa o Botafogo jogo por jogo, sabe? Hoje a minha intenção com o Botafogo, ela é sobre a temporada. Porque o Botafogo me deu a oportunidade de acreditar em inúmeras coisas que esse clube pode fazer, que eu não fico mais desesperado se a gente perder um jogo, no início a gente falar, fudeu, esse ano vai ser uma merda. Não, irmão. O Botafogo já demonstrou inúmeras vezes que ele sabe surpreender todo ano. Todo ano, quando tiram pra gente pra merda, esqueçam isso. O Botafogo hoje, ele é protagonista do futebol brasileiro. Independente de como seja. E isso não quer dizer que vai ganhar títulos de expressão todos os anos. Exatamente. Né? Exatamente. Então é por isso que eu falei de viver a temporada. Eu quero viver a temporada. Não quer ganhar título todo ano, todos os títulos. É óbvio, todo torcedor quer isso. Mas talvez não aconteça. Talvez não aconteça e vai estar tudo bem. Exatamente. E vai estar tudo bem. Sabe por quê? A gente não vai ganhar um título, mas a gente vai estar em quarto. A gente vai estar em terceiro, a gente vai estar em segundo. A gente vai chegar numa semifinal de Libertadores. A gente pode ganhar. Vai continuar ganhando do Fluminense. Vai continuar batendo no Fluminense. A gente vai chegar numa semifinal, a gente vai chegar numa final de Copa do Brasil. E outra coisa muito importante também que a gente precisa ter em mente é sobre esse Mundial. Eu acho assim, quem tá genuinamente esperançoso com esse Mundial, gente, por favor, acordem pra vida, tá? Campeonato europeu não é feito pra latino ganhar. Latino pra eles é lixo. Então todo o processo, todo o calendário, toda a estrutura não é feito pra gente. A gente pode ganhar? Se a gente ganha, irmão, histórico. Esquece. Acabou. Maior campeão mundial da história do futebol mundial. Foda-se. Tá ligado? Mas não é uma competição pra gente. Então se a gente passar da fase de grupos, já vai ser uma coisa
eu acho espetacular. E isso não quer dizer que eu estou apequenando o Botafogo. Eu estou sendo realista. Tô falando besteira? Não. Tá certinho. Não. Então tá. Então, Jamais. é mais ou menos isso, assim. Mas sobre o cenário nacional, eu estou animado com tudo. Obrigação é o Mundial, sim. O Mundial é obrigação. Depois Sim, desses 2 meses... Dito isso... Dito isso, depois desse mês de fevereiro, Mundial é obrigação. Mundial é obrigação. Então tô tranquilo. Posso dizer que estou animado? Estou animado. Vou dizer que estou animado. Carnaval, estou animado com o Botafogo. Pronto, fiquei animado. Não, mentira. Tô tranquilo. Acho que vai ser um ano excelente. Vai ser mais um ano que a gente vai crescer. Vai ser mais um ano que a gente vai melhorar nossas estruturas. Mais um ano de redução de dívidas. Enfim, eu acho que o futuro é glorioso. E ainda é tempo de Botafogo. E vai gerar o tomar no cu quem acha que não. É isso aí. Mandem seus beijos pra gente encerrar então. Sani, começa contigo aí. Dá seu tchau agora oficial. É isso, galera. Respeitem o mais tradicional. Doutor Renato, tô contando contigo, hein, doutor Renato. Não vai me decepcionar, hein, Didi. Abraço, galera. Abraço, Sani. Rafa. Beijo, galera. Sempre bom esse papo com vocês. Até a próxima. Bom carnaval. Divirtam-se. Boa. Joãozinho. Beijo pra todos vocês, tá, gente? Um bom carnaval, um bom ano. Eu tiro meu chapéu pro John. Eu deixo meu chapéu sem saber onde eu boto, o que eu faço pro Renato Paiva. E eu não tiro meu chapéu pro elenco que não bateu nos argentinos durante o jogo contra o Racing. Eu fiquei extremamente decepcionado de não ter rolado uma porradaria gigante de argentino tomando sopapo, mas tudo bem. Relembrando o bom Raul Gil, hein? Nada ver o Raul Gil mesmo. Não sei se eu tiro meu chapéu também pro Raul Gil, não, mas vai lá uma homenagem a ele, tá bom? Valeu. Do nada. Rapaziada, sempre muito bom gravar esse programa. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Visitem as nossas redes sociais, entra aí no Instagram, olha lá nosso Twitter. E agora uma coisa muito importante, né? Falando agora no final, mas poderia ter falado no início. Que agora a gente tem um Substack, né? A gente já tem alguns textos lá publicados, um texto do Sani, um texto meu. Em breve vai ter um texto do Rafa lá também, do João também. Vou dar uma obrigada ao João a escrever lá pra ele botar pra jogo essas palavras lindas que ele escreve. E é isso, a gente tá cada hora crescendo, cada hora buscando mais formas de debater o Botafogo, de defender o Botafogo publicamente, porque é pra isso que serve o Botacast. O Botacast nunca será um grupo de amigos que usa o Botafogo, que pisa no Botafogo como trampolim do seu sucesso. Se um dia a gente explodir e ficar igual esses influencers aí, ó, ganhando dinheiro pra caralho, pra ficar lendo superchat de mal comido pra reclamar do Botafogo, nunca será pisando no clube, porque o Botafogo é a nossa família, o Botafogo é uma das coisas mais importantes da nossa vida, e a gente nunca vai usar esse clube de trampolim. A gente tá aqui como uma barreira de defesa do nosso clube, da maior instituição esportiva desse mundo. A gente faz isso desde o início, né? Desde o início, isso aí, Rafa. Pelo prazer de falar e de debater o Botafogo. Falar do Botafogo, debater o Botafogo. E de falar sobre isso entre a gente aqui, com a nossa companhia. A gente gosta de estar junto falando sobre o Botafogo. E quem gosta de ouvir a gente fica feliz de saber que tem mais gente nesse papo aí ouvindo. Muito bom. Rapaziada, um beijo em vocês. Até a próxima. Fui. Fogo! Valeu! Fogo! Valeu, galera!